Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Leitura da vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. A grande devoção de José. Como já foi dito, José mostrava especial devoção por aquele quarto onde ocorrera o grande mistério da encarnação e onde Maria orava frequentemente. Essa sua atitude de respeito crescia progressivamente, e ele muitas vezes pedia a Maria que lhe permitisse lá orar também, ou mesmo isolar-se enquanto ela executava suas tarefas caseiras. Quando rezavam juntos, em especial se desejavam solicitar alguma graça, ajoelhavam-se no próprio local em que ela estivera naquela tão sublime ocasião. E o santo sentia que seu coração se inflamava com poderoso amor e imensa confiança e fé na infinita bondade divina. José estava inclusive seguro de que ali nenhuma graça solicitada lhe havia sido negada. E quando as pedia, sentia receber grande iluminação do Pai Celeste, e seu espírito se integrava totalmente, desfrutando das mais extraordinárias emoções. Quando Jesus ia para seu quarto para orar e tratar dos problemas da redenção da humanidade com o Pai, Maria e José permaneciam em preces naquele pequeno quarto. Ela, absorvida e concentrada, podia ver o que se passava entre Jesus e seu Pai e o acompanhava nas preces e súplicas feitas. Algumas vezes, até mesmo José pôde participar dessas revelações, unindo-se também às orações. Dessa forma, as súplicas do Verbo Divino ao Senhor, pela salvação da humanidade, eram acompanhadas pelas de Maria e José, fato que resultava em grandes favorecimentos e alegrias espirituais, e na intensa penetração da graça divina e do amor a Deus e ao próximo em seus espíritos. José aproveitava muito tais reuniões, e quando abandonava aquele quarto especial, mostrava-se outra pessoa, completamente possuída pelo Espírito de Deus. Nessas condições, nem mesmo podia realizar qualquer ação de natureza material. Era tomado por uma divinização de sua alma, como acontece com os anjos do céu. E precisava mesmo aguardar algum tempo para poder voltar ao seu natural. Deixava então Maria só e concentrada, sem perturbá-la com sua saída, sabendo que ela muito apreciava permanecer isolada naquele quartinho. Progredia de tal forma o amor do santo pelo seu Deus que seu corpo todo parecia consumir-se naquelas práticas. Passava por estado de exaltação amorosa na rotina familiar e contínua com Jesus, ou em contemplações e colóquios com Maria. Com o coração ardente de amor, frequentemente exclamava: Ó Deus de amor e de caridade, dai fim à minha vida, fazendo que eu pereça consumado pelas chamas que ardem meu coração. E assim sentia-se tomado de imenso desejo de morrer nessas chamas ardentes de seu elevado amor religioso. E dizia sempre para Maria: minha tão querida Maria, sinto nascer em mim uma grande vontade de morrer consumido por este meu amor pelo Senhor. Ela procurava confortá-lo, afirmando ser Deus a causa daquele seu desejo, e que ele iria permitir que escolhesse a forma desejada de morrer. José elevava então seus braços para o alto e também seus olhos e dizia: ó, que imensa e infinita é a bondade do Senhor, conceder-me-á mesmo a escolha da forma de morrer, e que essa seja a de consumir-me neste fogo bendito.
e com fisionomia inflamada e coração ainda mais aceso pela emoção, passava para um êxtase, assim permanecendo até que fosse chegada a hora de suas preces conjuntas com Jesus e Maria. Quando então voltava a si, Maria o observava com carinho e amor, pois ele parecia mais criatura celeste que terrena, lembrando até mesmo um anjo. Agradecia ao Senhor pelo que presenciara, pois era como se acontecesse com ela. José tinha também grande devoção pelo mistério da encarnação do Verbo Divino. Depois de saber por Maria dia e hora do milagre, celebrou-o em todos os dias subsequentes, preparando-se de forma especial através de atos de penitências e mortificações pessoais. Renovava constantemente tais homenagens, com orações e agradecimentos ao Senhor, pelo grande benefício feito para a humanidade. No mesmo quarto, com Maria o fazia, em nome de todas as pessoas, dispensando muitas horas em louvações a Deus pela sua grande condescendência. Ele mantinha esse comportamento desde o nascimento de Jesus e se levantava no meio da noite, hora do nascimento, e passava o restante da noite a rezar, agradecer e meditar sobre o grande acontecimento, e agia da mesma forma com relação à data da apresentação do menino no templo, onde então permanecia longamente em reflexões sobre as palavras de Simão. Fazia tudo em companhia de Maria, lacrimejando copiosamente, com externada fé, desfazendo-se em ternura, e sua alma se cobria de mais méritos. Além disso, tratava constantemente com ela sobre assuntos religiosos e ambos cresciam perante Deus. Entre todas essas alegrias existiam também penas e preocupações ao lembrar-se dos sofrimentos pelos quais Jesus deveria passar ainda. E comentavam também passagens das Escrituras nas quais esses sofrimentos eram mencionados para o futuro. Maria lhe explicava claramente tais trechos e ele entendia perfeitamente o seu significado. Assim, passava por misturas de alegrias, amor, dores e compaixão pelo menino. Era extremamente grande sua solidariedade, desejando mesmo sofrer ele, em vez de Jesus, todos aqueles padecimentos. E dizia para Maria: Ah, Maria querida, vivo suplicando ao Senhor para morrer consumido pelo amor divino que tenho, mas suplico mais ardentemente para padecer dos sofrimentos e do amor que tenho por Ele. Sentir-me-ia muito feliz se pudesse compartilhar de todas as suas dores e sofrimentos. E tão inflamado estava nesse seu desejo de sofrer, que chegava a solicitar a Deus que o fizesse sofrer muito antes de sua morte, submetendo-o a dores físicas, de maneira que ele pudesse, de alguma forma, comparar-se a Jesus, que tanto deveria sofrer em sua paixão e morte. Estando o menino em colóquios com o Pai Celeste e sua mãe, o santo se ajoelhava, colocava seu rosto sobre a pequena cruz fabricada por ele e, nessa posição, ansiando por sofrer, suplicava ao Senhor poder partilhar as dores destinadas ao Redentor na cruz. Suas súplicas não foram vãs, pois passou por terríveis sofrimentos e dores durante a moléstia fatal que o atacou, como se verá adiante. Em suas inflamações ardentes de amor, excitava-se a tal ponto de incapacitar-se para qualquer coisa, inclusive de alimentar-se. Ficava ainda mais obcecado, pensando nos sofrimentos pelos quais Jesus passaria no futuro. Passava noites inteiras chorando e se lamentando em razão de tal destino. E nessas situações de profundos tormentos, dizia para si mesmo: Ah, corações cruéis, como podereis atormentar tanto o vosso Redentor e Salvador? Como podereis colocar vossas mãos de forma tão ruim sobre ele? Como maltratareis tanto o Filho de Deus, tão imponente e tão grandioso,
de tanta graciosidade e beleza, tanta sabedoria e bondade, tanto amor e tão grande sentimento de caridade? Gente cruel, como podereis tratar tão mal o vosso Redentor? Com esses negros pensamentos, chegava mesmo a perder suas forças, tendo então Jesus que confortá-lo. Todavia, o santo não guardava verdadeiramente qualquer rancor por aquelas pessoas, cruéis servidoras da lei. Apenas as nominava cruéis, más e desapiedadas, pedindo ao Senhor que as perdoasse. Em seguida, muito resignado, conformava-se à vontade divina, qual seja de que Jesus tivesse que morrer na cruz com grandes dores e sofrimentos morais. Ocasionalmente fixava seu olhar no menino, contemplando sua extraordinária beleza. Então retornavam à sua mente os pensamentos sobre as penas pelas quais ele passaria. Amargurado, dizia então para si mesmo: que linda e amável é a fisionomia de Jesus. Todavia, deverá tornar-se aflita, sofredora, quando ele for maltratado pelas pessoas, pensando da mesma forma sobre as demais qualidades do menino. Quando ouvia suas sábias palavras, dizia mais: Ah, divina boca, que tantas palavras sábias de vida proferes, como te tornarás amargurada? Como serão violentamente contestadas tuas afirmações divinas, e como será recusada a doutrina celeste que tentarás transmitir às pessoas. Em seguida, observando as lindas mãos de Jesus e as admirando, lembrava-se também que elas seriam pregadas à cruz. Observando a figura do Salvador como um todo e vendo-a assim tão bela e nobre, concluía: Tu deverás morrer em um patíbulo de infâmias. Essas reflexões todas atuavam como espadas no coração de José. E ele se consumia em dores, pois já não mais conseguia afastar de sua mente aqueles sofrimentos destinados ao seu filho. E à medida que ele crescia em anos, cada vez mais se aproximava aquela data fatídica em que deveria enfrentar muitos sofrimentos. E vendo-o crescer, dizia Maria que com a observação daquele crescimento progredia nele também enorme temor, em razão de todas as suas penas futuras. Também em Maria aumentavam as preocupações à medida do tempo, além de seu amor por ambos. Uma outra atitude estranha acontecia com José. De um lado, tinha verdadeiro horror de qualquer imagem de cruz, para ele símbolo de infâmia e de sofrimentos futuros. Por outro lado, a venerava e procurava a que Jesus havia construído. A abraçava e beijava, com carinho e ternura. Entre lágrimas, observava como sendo instrumento a ser utilizado pela humanidade, para que fosse cumprida a sua salvação e redenção. Conversava com a cruz, reprimindo seu coração e dizendo: Meu Deus, quem será o artesão que trabalhará a verdadeira cruz na qual o Redentor deverá ser crucificado? E derramava muitas lágrimas. E era por tão negro o pensamento que procurava a cruz de Jesus para adorá-la. A resistência física de José diminuiu. Aumentavam em José progressivamente seu amor pelo Senhor e também seus sofrimentos causados pelas penas que Jesus deveria enfrentar, a tal ponto que ele nem mesmo conseguia trabalhar a não ser à custa de grandes esforços e de cansaços exagerados. Mostrava-se de tal forma extenuado que Jesus era forçado a executar pessoalmente muitos dos trabalhos a fazer e que poderiam fadigar excessivamente seu pai. Todavia, José ia diariamente à oficina, pois desejava permanecer junto a ele. Em sua presença, era até mesmo capaz de executar pequenas tarefas e serviços leves. Jesus o confortava com amáveis palavras, e por isso o santo admirava cada vez mais sua graciosidade e beleza, pois já estava então bastante crescido.
Mas, como sempre, o santo não conseguia afastar de si a morte impiedosa que o aguardava no futuro. Em certas ocasiões, enfrentando o cansaço, José dizia para ele: Ah, filho querido, agora te cansas com os trabalhos de madeira. Chegará o tempo em que alguém se cansará, fabricando a cruz na qual terminarás tua vida. E se consumia nas próprias palavras. Jesus, vendo-o tão mortificado, abraçava-o e procurava consolá-lo, lembrando que deveria conformar-se com a vontade do Senhor. O santo suspirava e exclamava: Sim, querido Jesus, que tudo seja conforme as instruções divinas. Mas meu coração não pode deixar de sofrer. Ofereço essas minhas profundas dores ao Pai Celeste e me ofereço voluntariamente para morrer na cruz também, se essa for a vontade e ordem do Senhor. José se aborrecia deveras com o seu abatimento e por não mais ter forças para o trabalho. Contudo, nada dizia a Jesus para não aborrecê-lo e por ver que ele se empenhava muito e se cansava. Amorosamente dizia: Ah, filho meu e Senhor, aborrece-me ver-te cansado. Sem poder ajudar-te, gostaria de dispor de mais forças para auxiliar-te, mas não as tenho. Vejo que não sou mais digno de trabalhar por ti. E chorava, atribuindo todos esses problemas à sua falta de merecimentos. Jesus o confortava, afirmando já ter ele trabalhado e se cansado bastante no passado, havendo realizado tudo o que estivera a seu alcance, através de seu trabalho dentro de sua profissão, que ele devia resignar-se, pois chegara o tempo de descansar daqueles esforços despendidos, além de atender à vontade do Senhor nesse aspecto e aceitar tudo com alegria, e assim cumprir com os desígnios divinos. José consentia e sofria com resignação e alegria até, pois as suas características espirituais eram cada vez mais fortes e praticava suas virtudes com perfeição, progredindo também em seu amor pelo Senhor e permanecendo sempre em suas graças. Maria se esforçava em preparar alimentos especiais para ele, que agora se alimentava frugalmente e muito menos que habitualmente. O santo apreciava muito esse empenho, embora destinasse, como sempre, parte dos alimentos ao menos afortunados pelos quais muito se compadecia. Ansiava poder trabalhar novamente, para poder fazer sempre suas esmolas. Não podendo exercer a profissão, restringia-se a orar por eles e a suplicar ao Senhor que lhes providenciasse o necessário sustento. Durante esse tempo de incapacidade normal, ocupava-se também em contemplações espirituais sobre as perfeitas obras de Deus e mostrava ardente desejo em poder desfrutar da presença do Senhor, não mais oculta, mas sim revelada. Permanecia horas seguidas olhando para o alto, clamando para que chegasse logo aquele dia afortunado, em que se cumpriria a gloriosa obra de redenção da humanidade, através da qual se tornaria digno de penetrar no templo eterno, o paraíso. Sobre isso, recitava a passagem das Escrituras e também salmos de Davi. Depois disso, ia ao encontro de Maria e lhe falava a respeito. Ó minha Maria, quando me tornarei digno de desfrutar a presença do Senhor, como me sinto ansioso para isso. Entendo não estar muito distante a ocasião em que deixarei meu corpo para repousar no seio de Abraão, lá aguardando a obra da redenção humana, para então ser conduzido à eterna presença de Deus. Parecem próximas essas ocorrências, pois cada vez mais diminuem minhas forças e desejo ardentemente abandonar esta presente vida. Nada me aborrece, a não ser o fato de deixar-te ir a Jesus, em meio a sofrimentos. Todavia, estou certo de que Ele vos dará toda assistência e não faltará. Espero rever-vos em breve, quando o Salvador, com sua morte, abrirá as portas do paraíso e da eternidade, e lá
nos introduzirá a todos. Maria se mostrava algo aflita, pois tinha conhecimento do fim próximo da vida terrena de seu marido. Entretanto, conformava-se e aceitava a vontade divina sem qualquer sinal de indecisão. Com toda a prudência, dizia para José estar preocupada com tudo. José estava ciente da proximidade do final de sua vida. Por isso, muito se empenhava em praticar todas as virtudes, pedindo também a Deus que lhe desse maiores esclarecimentos sobre os fatos divinos, como o céu, e também sobre os mistérios de sua vida em termos da paixão e morte de Jesus. Afirmava que após sua morte não mais poderia ouvir sua voz e divinas palavras. O Senhor deveria então permitir que ele desfrutasse de tudo isso naquela ocasião, usufruindo plenamente da presente face humana encarnada do Senhor. Jesus atendia a esses pedidos e lhe explicava os mistérios divinos, as obras perfeitas da divindade, suas características todas, falando também das glórias do paraíso. Dessa forma, o santo ansiava progressivamente ir ter com seu Deus, para vê-lo com sua face revelada. Voltando-se para Jesus, dizia: Ó meu querido Redentor, minha alma anseia por libertação de seu involucro mortal e dirigir-se para onde possa desfrutar da presença do Senhor. Somente em ouvir já encontro grande satisfação, tão grande que minha alma parece separar-se do meu corpo. Que dirá quando estiver lá, usufruindo de tudo isso pessoalmente? Mas minha alegria se torna algo embaçada pela amargura que tenho por saber que essas portas só serão abertas através de tua paixão e morte. E isso aflige e atormenta minha alma. Quantas dores, quantos tormentos, quanto sangue custará esse novo resgate? Desfrutaremos toda essa abençoada visão do Senhor à custa de tua morte e de tuas sofridas dores. Ah, meu querido, meu coração se despedaça. Quando eu penso nisso, gostaria de alguma forma poder corresponder a esse teu imenso amor, oferecendo a minha vida e meu sangue por ti, suprindo assim a falta de gratidão de todos os que não reconhecerão os benefícios que lhes levarás e o grande amor que tens por eles. O santo repetia constantemente essa conversa com Jesus, consumindo-se cada vez mais em amor e dores. Olhava para ele com sentimentos ardentes, observando as admiráveis qualidades que possuía em termos de beleza, graça, sabedoria, conhecimento, entre tantas outras, e se sentia alegre com os tesouros todos possuídos por ele, sentindo um abençoado prazer em sua alma sempre turvado, todavia, pela amargura do pensamento sobre sofrimentos e dolorosa morte que o aguardavam. Dizia mais: Ó Jesus, meu Redentor, essa graciosidade, sabedoria, conhecimentos e bondade em ti serão ultrajados, vilipendiados e desprezados por muitos. Essas reflexões ocupavam permanentemente a mente de José, que nelas se consumia, embora fossem de agrado a Jesus, e ele deixava que seu pai soubesse disso. Nessas orações conjuntas dos três, eram cada vez mais frequentes os êxtases espirituais, nos quais experimentavam grandes emoções, com revelações dos mistérios divinos. Não fosse o conhecimento sobre a paixão e morte futuras, pode dizer-se mesmo que já desfrutasse das delícias do paraíso. Todavia, Deus tinha por bem que sofresse ainda mais para merecê-lo, motivo pelo qual dele ciência da tragédia toda de Jesus. Mesmo nesse estado de debilitação extrema, jamais deixou de fazer suas habituais preces. Ao contrário, aumentava-as progressivamente e permanecia ajoelhado por horas, em súplicas para que o Senhor iluminasse as almas todas
e que as pessoas pudessem conhecer o Messias verdadeiro, quando ele, em pregações, se manifestasse para o mundo. Pois ele, já com revelação divina a respeito, queria que todos pudessem ouvir os sermões, aproveitá-los e abraçar a fé verdadeira. Rezava intensamente nesse particular, dizendo para si mesmo: abençoados os que puderem ouvir as palavras do Redentor e as seguirem. Dizia isso continuamente para Maria. Terás grande sorte de poder ouvir as pregações de Jesus. É também verdade que irás sofrer grandes amarguras, pois também presenciarás seus sofrimentos todos, as contestações que serão feitas e as perseguições. Todavia, suas palavras e caridade servir-te-ão de conforto e consolo. Muito me satisfaz saber que serás feliz em sofrer por amor a Ele e ainda mais com as visitas que te fará, que espero que sejam muito frequentes, para consolar-te das aflições que terás com as suas penas, fadigas, tormentos na tentativa de conversão dos povos do mundo. E tais palavras faziam aumentar o já grande amor no coração de José. Tinha desmaios frequentes, estando agora profundamente debilitado. Maria lhe servia refeições adequadas para que se restaurasse algo. Ele as recebia com extrema gratidão, bendizendo o Senhor que lhe concedera esposa dotada de tantas qualidades. Amém, Fiat.